E aí, pessoal, boa noite, paz e graça, né? Nós estamos aqui nessa sequência de live com alguns convidados, né? Então, começa a convidar aí as pessoas para estarem acompanhando. Essa noite a gente vai estar falando sobre o discipulado relacional. A gente vai estar falando do discipulado relacional com filhos, né? E os nossos convidados é Tiago e Débora, né? Então você pode estar aí já mandando aí a setinha, né? Os aviãozinhos, para convidar a galera para estar participando com a gente, certo? A gente vai estar aqui comentando. Para quem não conhece o Camp, é uma missão que tem dado suporte, né, a pastores na questão da visão do discipulado relacional, né, que é a questão que se trabalha essa questão do ensinar realmente, o discipulado, né. Meu nome é Gildemar, para quem não me conhece, né, eu sou o Gil, sou casado com a Fádia, temos uma filha, Tabita, e fazemos parte do Camp Brasil aqui em Maranguape. Nós começamos há muito tempo atrás, né? Logo no início. E eu era... A Fádia que já foi entrando mesmo pesado, né? A Fádia foi entrando pesado e eu fiquei ali só indo pegar material, fazendo algumas coisas. Até que você se envolve de tal maneira com esse ide do Senhor que não tem como fugir, né? Então o Senhor me agarrou e eu comecei a acompanhar a minha esposa e hoje a gente fica juntos, né, ali com o nosso pequeno grupo, já está com 8 anos o nosso pequeno grupo e tem sido uma bênção na nossa vida. Então, você tem aí uns 5 minutinhos para estar chamando o pessoal, convida, né, um conhecido que está com dificuldade com os filhos, né, porque é um assunto interessante, discipulado relacional com os filhos, né. Às vezes, eu não sei assim, né? Mas às vezes parece que é mais fácil você falar para o pessoal de fora, né? Dentro de casa tem algumas coisas às vezes que atrapalham. Então, isso tudo a gente vai estar conversando aqui, certo? A gente vai estar conversando aqui com eles, com o Tiago e Débora. E vocês vão conhecer esse casal maravilhoso, certo? Deixa eu ver aqui. Marinhos em Missão. Vamos lá. Se eu mandei corretamente. Marcelo Alencar. Convida, pessoal. Vai convidando aí que vai ser um assunto bem interessante, onde a gente vai estar falando sobre a questão do relacionamento com os filhos, né? Não somente brincadeira, mas você discipular eles de uma maneira que conduza eles a estarem caminhando sozinhos, né? Mais na frente, que eles possam ser discipuladores também, né? A visão é essa. Tiago, Débora, vocês já estão por aí? Estamos aqui, então, tá me ouvindo bem? Só não estou vendo vocês. Não tá vendo? Nós estamos te Não. vendo. Nós estamos nos vendo também. Oh, Calma oh, aí. Jesus. Por isso que eu estava assim pensando agora que eu já disse, meu Deus, Tá vendo por que que eu agora? não estou vendo? Não, peraí, vamos ver. Por que que eu não estou vendo? Quem, quem entrou na live, confirma se vocês estão vendo ou se não estão, porque daí a gente vê se o problema é A Débora até lá. virou o celular agora, ficou um pouco. Não, mas eu acho que não tem Não tem nada a ver. O da Fádia e da Sara também ficou assim, né? A Fádia não conseguiu ver a Sara. Ó, o Marcelo está dizendo que agora vocês estão de E lado. agora, Marcos? Tá dando pra ver? Todos. Estamos vendo todos. Ah, o povo tá falando que tá vendo nós dois. Deixa normalmente. Então, Assim tá bom. Às vezes é alguma coisa aí que tu tem que fazer aí. tô vendo aqui, já tô pedindo, peço oração aí. Ora, desfaz esse nó. Ajuda técnica, ajuda técnica.
E aí, como é que tá as coisas aí onde vocês estão? Tá muito frio? Olha, de ontem pra hoje deu uma esfriada, viu? Hoje a gente acordou com 10 graus, acredita? Meu Deus. Eu nem sei que aqui no Maranguape, quando dá 27 graus, 28, a gente já fica com frio, tirando casaco e tudo, então não consigo Ai, meu, imaginar. eu não gosto do frio, não. Tá fugindo O desse O frio. Marco, quando tem pra cá, o Marco, quando vem pra cá, ele tem algumas estratégias de frio e tudo mais. Hum, Pergunta pra ele como é que é a estratégia dele. Depois pra ele. não, se, Ele passa ué, a um gente de tá, frio aqui. ah, eu não sei, viu? Aqui, por exemplo, aqui em Maranguape tá chovendo, né? Tem dias que tá mesmo um pouco frio, mas o frio aqui é 26 graus, 25. Pois esse Eu pegar 25. 10 graus aí, eu fico um picolé. Tem que pedir fogo do céu, tem que ser O único motivo de eu esquentado estar aí pelo céu. frio é que Hum. vai matar todos os mosquitos da dengue, né? É, Vai congelar tudo. em Oh, estado de meu emergência. Deus. Aí Tem as congela todos suas os mosquitos. vantagens. É. Eu tentei aqui, mas não consegui. Eu estou só me vendo, mas a gente vai começar, né? Vamos estar Vamos. conversando sobre isso, né? E eu queria começar agradecendo a Deus, né? Amém? Então, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento precioso, Deus, onde vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos confiado, Senhor. São os nossos filhos, Pai. Queremos que essa mensagem possa alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Então, que elas possam vir, Pai, para ouvir as boas novas, Pai. E que elas possam, ó Deus, ter esse tempo com os seus filhos, porque os nossos filhos são herança do Senhor. E nós temos que ensiná-los, Pai. Então, nós queremos agradecer por esse casal que disse sim a Ti, esse casal que na sua juventude abraçou a visão, Tiago e Débora, Deus. E que aqui pessoas possam ser tocadas, ministradas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, primeiramente, vamos apresentar vocês. Quem é o Tiago e quem é a Débora? Quem são vocês? Quais são a história de vocês? Então, nós somos casados, né, vai fazer 11 anos. Esse ano Nós fazemos 11 anos de casados. Nós temos uma carreira de ministério aí na Jocum também, em torno de 12 anos. Nós trabalhamos na Jocum com 18, Débora foi para a Jocum também com 19 anos. Nós até então servimos lá até 2020. A 2022, a partir de 2022 nós fomos convidados para trabalhar no ministério aqui na nossa igreja local e também em parceria com o Camp Brasil. Na verdade, a gente já tem esse envolvimento com o Camp desde o projeto embrionário, né? Desde quando o Marco iniciou junto com a Cláudia e tudo mais, conhecendo, ele sempre nos encorajando nessa perspectiva. Na realidade, eles foram os grandes impulsionadores, né? De todo a nossa perspectiva ministerial, a nossa vida também, essa consciência relacional do discipulado. Então, a nossa vida, vamos dizer assim, eu posso dizer a minha, tem uma boa parte assim, do fruto do Marco Lécio, né, na nossa vida, né? Do discipulado dele na minha vida, né? Então é isso, somos casados, temos 3 filhos, o Yuri. Você vê a importância do discipulado. Meu pai discipulou o meu futuro marido. Já que vai cada vez discipular ele. A unção foi transferida. Transferida. E aí nós temos 3 filhos. O Yuri, ele tem 8 anos de idade, a Sofia tem 6 anos de idade, e o Israel também, que está com 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E a Débora também teve alguns imprevistos aí, né, que são os bebês que nós temos. Tivemos o primeiro bebê, né, quando nós estávamos morando em Curitiba, a Débora acabou perdendo esse bebê. E agora, recentemente, também a Débora passou por um processo de gestação bem complicado, teve aborto retido e tal. Então vamos colocar aí que no todo nós temos 5 filhos, né? 2 no céu e 3 na terra. Isso.
É isso aí. Então, hoje, atualmente, nós estamos engajados, né, aqui em Ponta Grossa também, No sul, né, no Paraná. além de estar envolvido aqui no Paraná, em Ponta Grossa, além de estarmos envolvidos com a nossa igreja local, nós temos dado aporte e também iniciativas missionais em parceria com o Camp Brasil aqui. Né? Então, nós temos trabalho aqui, nós já temos treinado alguns líderes aqui, né? E até ontem nós tivemos contato com o nosso líder, abrindo grupos pequenos, abrindo grupo pequeno aqui, treinando pessoas também. E a Débora faz parte dessa coordenação da parte do inglês, né? Tradução e etc. Então é isso, temos servido aí o Senhor nesse tempo e a gente está muito feliz pela live, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Amém. Amém. E a Débora ainda trabalha também no camp, né? Ela dedica o seu tempo também à questão do inglês, né? Na tradução, na correção e algumas coisas Isso. mais aí na área do inglês, né? Isso mesmo, faço toda a parte de tradução de material, de informativos e esse contato. Estamos também formulando aí alguns outros projetos com relação ao material do camp. Então, graças a Deus, a gente estava bem ativo no começo do ano, mas aí teve a perda do bebê e agora nós estamos voltando de novo aí com traduções e outros projetos aí que eu estou responsável. Então vamos lá, né? Do assunto que nos foi proposto. Então, como é que é essa questão do viver o discipulado, né? Essa questão do discipulado relacional com os filhos? Como é essa questão, esse contato? Como é que vocês fazem? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos ter é uma consciência do Evangelho, né? Eu acho que não tem como nós pensarmos em discipulado, em vida discipulado, esse discipulado relacional com os filhos, se nós não temos prioritariamente uma consciência do Evangelho, essa meta-narrativa de criação, queda, redenção e consumação, né? Então, à medida que nós temos essa consciência, as coisas ficam muito mais fáceis, porque eu acho que uma das grandes questões que a gente tem na perspectiva de discipulada é a respeito de ter um método certo do que se fazer, né? E eu acho que quando nós pensamos numa perspectiva relacional, o Evangelho deve ser o fundamento, porque ele restaura esses relacionamentos. Então, mais do que tudo, nós precisamos ter essa consciência do Evangelho antes da prática do discipulado relacional, né? Eu costumo dizer, quando eu estou nos treinamentos do camp, que eu só consigo discipular o meu filho ou uma criança do grupo pequeno se eu estiver me relacionando com Deus. Então, eu só vou conseguir me relacionar com aquela criança no discipulado, discipular ela, se eu me relacionar com Deus. Se eu não tiver um relacionamento com Deus genuíno, se eu não buscar Deus todos os dias, se eu não ir para a cruz todos os dias, pode ter certeza que já sou falha fazendo, vou falhar mais ainda, né? Então, é um relacionamento assim que vai conseguir me dar um relacionamento mais efetivo com meus filhos e com as crianças. Isso é muito interessante que a Débora falou, porque por que eu falo uma consciência do Evangelho, né? Começar com o nosso coração. Porque nós também lidamos com os nossos pecados. Nós também lidamos com as nossas fraquezas e debilidades. Então, se eu não parto dessa premissa da consciência do Evangelho, que eu sou pecador, que eu preciso da graça do Senhor, mas eu também sou um filho amado. Eu sou um filho perdoado, tem favor e tem misericórdia de Deus. Então, o meu discipulado ele vai ser mais uma instrução moralista, né, de regras e menos relacional. Né? Então, eu lembro... Pode falar. É lançar um jugo, né? Você vai lançar um jugo em cima da criança de regras e meios para que ela possa, né? Então, fica meio complicado quando o discipulado ele vai para esse lado assim, mais... Vai igual uma pessoa falou, mais técnico. Sim. Uhum. Um dos exemplos assim de como que a gente tem essa consciência, né? Em algumas situações, eles agora temos dois irmãos que acabam brigando muito, né? Mas um dos exemplos aqui só para poder exemplificar o que eu estou querendo dizer, né? Teve uma vez que o Yuri, nós morávamos na base missionária, e nós morávamos em comunidade, né? E o Yuri tinha um menino lá de 2 anos, e o Yuri já estava com uns 3 a 4 anos, o Yuri chutou o formigueiro. E o formigueiro veio todo em cima do menino, assim. E o menino... E ele fez de propósito mesmo. O nome dele é Noah. E ele ficou todo irritado e tal.
E os pais deles vieram e falaram, olha, chutou lá e tal, o menino tá todo pipocado e não sei o quê. E ele veio, e eu fiquei com uma raiva, né? Eu falei, mano, rapaz, eu vou pegar esse menino. E aí, uma das coisas do meu coração, eu preciso pregar o evangelho para ele. E aí eu sentei e falei, filho, senta aqui, o pai quer conversar com você. Eu falei, filho, você sabe o que você fez? Você sabe a atitude? Eu não falo a respeito da essência dele nesse sentido, né? Mas eu falo da atitude. Sabe qual a atitude que você teve? Foi igual aqueles homens que, enquanto Jesus estava na cruz, maltrataram ele, zombaram dele. Você teve essa postura perversa, má. Você está arrependido por causa disso? Mas aqui. Mas isso ofende o coração de Deus. Porque ele é feito a imagem. E eu vou explicando nisso. Aí eu entro com o evangelho. Mas, filho, é interessante dizer que, mesmo diante da perversidade daqueles soldados, Jesus falou, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E eu lembro até hoje que o filho começou a chorar, assim, encheu o olho dele de lágrimas. E nós podemos chorar e tudo mais. Então, é algo muito difícil, às vezes, durante o dia a dia, nas nossas emoções, né? Mas à medida que nós trabalhamos essa consciência, nós conseguimos, durante o dia a dia, aplicar o evangelho. A gente sempre tenta, às vezes, de perguntar a forma, como, né? E menos em crer no poder do evangelho para transformar o coração dos nossos filhos. Então, se eu poderia dizer que, como que a gente faz isso na prática, primeiramente a gente deve começar com uma consciência do evangelho. E como o evangelho, ele tem poder de transformar o coração dos nossos filhos. Verdade. É verdade. Essa consciência, né, do questionamento que você coloca e a comparação fez ele refletir profundamente na atitude e já gerou, né, o desejo de fazer algo diferente, de mudar, né, de ter a outra atitude. Pessoal, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Vocês estão escutando direitinho? Se vocês estiverem escutando aí, bota só um ok assim para a gente saber, por favor. Né? Tiago? Nós estamos. Isso, Eu achei que você estava perguntando quem estava ouvindo. Nós estamos. Eu estou perguntando assim quem está ouvindo, aí como eu não estou vendo vocês, aí tá do mesmo jeito do que a Fádia. Vamos ser bem auditivos. Mas Deus é bom. Nós estamos ouvindo. Deus é bom, tá ligado? A Fádia chegou e está me mostrando aqui. Pronto, estou vendo aí. Mas e aí a gente vai vendo como essa questão do discipulado relacional, né, ele traz uns resultados, né, bem interessantes de propósito de mudança, realmente, de uma reflexão, não só uma ordem de dizer não faça, né, a gente traz um exemplo, né, e aplica na situação e a gente percebe que a criança, ela absorve de tal maneira que ela quer fazer logo o que é certo, ela quer agir, ela sente, isso é interessante. Então, e aí a pergunta teve uma pergunta aqui, né, e a gente pode daqui a pouco responder, perguntando como é que vocês fazem na prática, passo a passo, né, com seus filhos. Eu acho questão de qual é o momento, se vocês têm uma hora específica, ou se é de acordo com o ritmo da casa. Hoje deu para fazer de manhã, amanhã, outro dia a gente vai estar fazendo à tarde, ou se tem um horário específico para vocês fazerem. Um dos pontos aqui que eu acho que é interessante, eu vou entrar na prática, mas só para poder fechar aquele ponto, que a Débora trouxe algo muito interessante, né? Toda a nossa prática de devocional, e aí já entrando também nessa pergunta, mas toda a prática devocional, tudo que nós vamos fazer em termos religiosos, ele deve ser uma expressão da nossa relação com o Senhor. Não algo que é medo. Se eu não fazer, meu filho vai se desviar. Se eu não ensinar, mas como um desfrute da vida de Deus em nós. Daquilo que eu recebo do meu Pai, eu expresso isso na relação e conduzo o coração dos meus filhos a isso. Então, acho que a primeira coisa, antes de entrar nessa parte prática, é perguntar, eu desfruto de uma relação com o meu Pai Celestial? Eu encontro um deleite de vida, de graça, de amor, de perdão, de paixão, de fervor pela vida de oração, pelas Escrituras, pelo povo de Deus, pelo perdido. Acho que
tudo deve ser uma expressão, a começar com uma consciência do Evangelho, né, na vida relacional com a criança, no discipulado relacional. E em segundo momento é se eu desfruto dessa relação que o Evangelho promove para mim, né, na minha vida devocional, na minha leitura. E aí eu acho que o outro ponto, na prática, a Débora vai poder falar um pouquinho como é que a gente faz aqui em casa. Assim, na prática, a gente tem nossos momentos de devocional e de escutar a palavra todos os dias. Só que o Yuri e a Sofia já estão em uma idade onde a gente coloca para eles que é um momento para eles que é opcional. Se eles não quiserem ficar, não tem problema, eles podem brincar. Mas caso eles queiram ficar, que eles, né, deem um devido respeito e honra aquele momento. Graças a Deus, até hoje eles nunca saíram. Mas a gente já deixa um pouco... Quando é muito pequeno, a gente deixa ali. Não, vem aqui que agora é um momento devocional. Sente aqui. Vai instruindo para ficar ali. Quando eles estão numa idade um pouquinho maior, que é o caso do Yuri e da Sofia, que é 8, já tem entendimento, né? Já argumenta algumas coisas. A gente deixa eles escolherem se eles querem ficar ou não, para dar justamente essa noção de que é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos não querer Deus. Nós podemos pegar e falar assim, eu não quero Deus, eu não quero Bíblia, eu não quero discipulado, eu não quero isso para minha vida. Então nós vamos já trabalhando desde agora isso com eles, que é uma escolha deles servir a Deus, né? Agora, a prática no dia a dia é todo momento. No almoço, na janta, na limpeza da casa, na escolha de educação que a gente tem, é literalmente 24 horas por dia, que a gente... lógico, falha em muitos momentos, mas que a gente discipula, instrui, traz a palavra, E é entender que a gente não pode entrar num lugar de comparação e de achar que a gente vai fazer tudo certo, né? Todo momento é um momento de a gente crescer e usufruir da graça, da misericórdia de Deus para assim transmitindo a eles. Seja através de um almoço, seja através de lavar uma louça, seja através de um momento intencional de devocional. Mas aqui na prática, todos os dias nós temos um momento como família para fazer um devocional intencional. E de resto, ali na labuta, ali no dia a dia, a gente sempre usa uma oportunidade ou outra para também estar instruindo, ensinando. E o que acontece muito hoje em dia, né? Porque muitas crianças passam muito tempo fora de casa. Muitos pais deixam os filhos o dia todo fora de casa. E realmente é muito difícil você ter aquele momento de relacionamento e tudo mais. Então tem que ser muito intencional e planejar para que isso aconteça. Porque se você não for, às vezes você não tem esse momento. Como nós passamos muito tempo com nossas crianças, a gente tem muitos momentos assim de poder instruir, graças a Deus. Tá chegando aqui cortando muito o som, sabe? Por isso que eu estou preocupado se as pessoas estão ouvindo. Porque aqui está cortando o som. Puxa vida. Dá para entender, mas está cortando o som. É por isso que eu estou querendo saber se o pessoal que está participando está ouvindo. Né? Qualquer coisa vocês nos digam aí. Se tiver aí cortando, nos dá um alô. Pra gente estar tranquilo. Pra nós estar tranquilo. Consegue ouvir você falar. Estamos ouvindo você tranquilamente. Continuamos falando então aqui? Você quer que a gente saia e volte? Você quer dar um reset aí ou quer continuar? Já que o povo está escutando, né? Tá saindo direitinho, a Fádia tá aqui, eu vou até perguntar. Tá escutando direitinho aí, Fádia? Tá cortando um pouco aqui, né? Não é que eu olhei aqui para ver se tava aqui o negócio. Pois então vamos seguir, né? Graças a Deus, a gente percebe assim que essa questão do discipulado dentro de casa. Qual é a maior dificuldade assim que você tem, que vocês têm nessa questão do discipulado em casa? Porque, de repente, algo acontece, você tem que sair, a torneira ficou aberta, e assim, quais são as coisas que acontecem que vocês podem nos informar, assim, nos indicar que pode causar alguma quebra naquele momento ali? Como é que vocês preparam, vocês fazem uma vistoria completa, né? Vocês olham, assim, a casa, como é que está, se está tudo em ordem para começar, para que não haja quebra ou um imprevisto que aconteceu aí que vocês disseram assim, não, a gente vai ter que dar um tempinho aqui, peraí. Como é que vocês fazem nessa questão do imprevisto? Porque nem sempre, talvez, eu não sei, né? Os dois podem não estar na mesma hora ali, né? Olha, eu acho que depois que você tem 3
criança pequena, a vida é um imprevisto. Um dia o menino tá bem, o outro dia o menino tá doente, um dia o menino tá com diarreia, o outro dia já tá bom, um dia... Então, assim, é muito imprevisto com criança pequena. Então, acho que é meio que acostumado, assim, a vida é cheia de imprevisto. Mas no devocional em si, eu acho que isso não interfere muito naquele momento do discipulado. Aconteceu imprevisto, pausa, resolve e volta. A questão é continuar. Não parar porque teve imprevisto, né? Teve imprevisto, vamos voltar. Hoje mesmo, estava no devocional, chegou alguém, bateu palma para vender biscoito. O Thiago foi lá, atendeu, voltamos pro devocional. Nosso momento. Agora, no dia a dia, os imprevistos são muitos, né? Agora, se a gente tem foco, intencionalidade e objetivo, nós temos que ficar firmes ali, porque senão a gente se consome pelo imprevisto e esquece daquilo que é necessário, prioridade, né? A gente tem que sempre estar nos lembrando o que é prioridade, o que é prioridade, porque senão realmente os imprevistos e as circunstâncias nos consomem. Eu acho que é justamente isso que a Débora falou, né? Eu acho que nós vivemos num tempo, né, de muita distração. Então, a gente falou de uma distração, Tá né? travando, O seu tá travando aí. Tá travando pra ti aí, o que tá ainda? Acho que tá, porque tá nem respondendo. Tá travando aí? Tá me ouvindo ou não? Tô vendo aqui. Tu quer reiniciar? Tava vendo aqui pelo da Tabita. Tá travando um pouco, tô ouvindo. Pelo da Tabita eu tô ouvindo direitinho, tá cortando, às vezes corta um pouco e volta logo. A live Por exemplo, travou agora aqui. Você quer reiniciar a live? Mas tá dando, pode continuar. Mas uma das coisas um ponto que a Débora colocou, muito interessante, é sobre a questão de prioridade, né? Nós estamos numa estação, né, num momento de muita distração, né? Distração econômica, política, distração tecnológica, distrações. E tudo isso gera algum tipo de desconforto no nosso coração, né? Nós perdemos o foco, né? E deixamos de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Então, às vezes a rotina da nossa família, as necessidades também, né? A necessidade de trabalho, a necessidade... Nós não organizamos as nossas necessidades a partir de uma perspectiva da prioridade do reino. Porque muitas das vezes as prioridades do reino vão colidir com as nossas prioridades e própria necessidade. Um exemplo disso é quando Jesus falou, olha, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber. Na nossa perspectiva natural, né, como que não se preocupa com isso? Eu tenho que acordar de manhã cedo para trabalhar, porque senão não como. Então, isso vai de encontro com uma realidade que nós vivemos, esse mundo frenético, né? Então, às vezes, reduzir a marcha, não fazer um curso à noite, não tratar com a família, abrir mão de um salário maior, abrir mão de coisas maiores. Né? Eu lembro de quando nós voltamos para Ponta Grossa, né, por causa de uma instrução que o Senhor nos deu, todo mundo nos chamou de louco. Todo mundo nos chamou de louco. Eu lembro até, nós estávamos numa reunião, a pandemia toda, a igreja, todo mundo fechado, nós estávamos nos reunindo em família. Eu falei assim, olha, nós estamos sentindo que o Senhor quer nos voltar. Isso era em 2020, bem dizendo, o pico da pandemia. Débora estava trabalhando online, né, dando aula online de inglês, e aí a gente falou assim, olha, nós vamos abrir mão do trabalho, nós estamos voltando. E nós voltamos para a missão para ser sustentado e mantido por pessoas. Até hoje nós somos mantidos por parcerias ministeriais, né? Só que nós tínhamos uma convicção no nosso coração. O reino é prioridade. Aquilo que o Senhor está nos pedindo é prioridade. Então, eu acho que a grande dificuldade, às vezes, uma vida devocional é a perca de ouvir aquilo que o Senhor está querendo nos comunicar, através das Escrituras, através, né, desse ambiente corporativo que é a igreja local, através da pregação da palavra. Às vezes nós vamos para a comunidade local, ouvir as Escrituras, ouvir a Deus por meio das Escrituras, mas nós, de fato, não estamos atentos à voz do Senhor nas Escrituras, né? A pregação da palavra. Nós estamos indo para mais um entretenimento. Então, não organizamos a nossa vida a partir dos valores do reino.
mas a partir dos nossos valores e necessidades, né, e prioridades. Então, acho que a grande coisa a gente tem que sempre voltar para o fundamento, né? Voltar para aquilo que nos mantém naquilo que estamos fazendo. Às vezes, se a gente foca muito no fazer, no comportamento, sem ter uma consciência do fundamento que nos leva a essa prática, ela logo vai cessar. A gente pode ter esforço, a gente pode ter dedicação, mas se nós não entendemos o fundamento, as prioridades e o que nos estabelece nessas práticas, que é a graça de Deus, né, nós sempre vamos falhar. Bem, e aqui o Marcelo está perguntando. Oi? O Marcelo perguntando aqui. É porque o Marcelo fez uma pergunta, e é interessante essa pergunta. E às vezes, se eu cortar vocês, é porque dá uma pausa, e aí, como eu não estou vendo, mas se vocês quiserem continuar, você diz, não, continua. Viu? Mas só porque o Marcelo colocou aqui, qual a dica que você dariam, né? Quais são as dicas que vocês dariam para os pais começarem o discipulado com seus filhos? Eu acho que a primeira dica que eu daria é que eles entendam que eles são capazes de discipular os seus filhos. Que muitos pais não entendem, eles acham que eles não são capazes, que eles não conseguem, por isso que eles terceirizam. Então, levam para a igreja, não, a igreja vai fazer isso, a escola, a professora vai fazer isso, não, a minha irmã já fez isso. E muitas vezes acham incapazes de discipularem, incapazes de fazer, de ter um relacionamento real com aquela criança que está ali. Então, a dica que eu dou é que você entenda que você é capaz. Deus não errou quando Ele escolheu você para cuidar dessa criança. Ele não errou trazendo essa criança como seu filho. Então, se Ele não errou, se Ele é perfeito, então quando você não entende que você é capaz, você está falando assim, Deus errou, Deus fez alguma coisa de errado, porque eu não consigo. Sim, você é capaz, você consegue, você é escolhido por Deus. Deus não erra, você é o pai perfeito e a mãe perfeita para essa criança, para discipular e instruir essa criança. Então, o que eu vejo muitas vezes é pais que acham que não conseguem, que não são capazes. E a primeira dica que eu dou é de direcionar esse você é sim capaz de discipular o seu filho. E a segunda é a intencionalidade, né? Ser intencional, né? Ir atrás de material. O campo tem um material maravilhoso, você pode, depois que a gente libera aí, conversar com pessoas, buscar uma rede de apoio para isso, orar, consultar o Deus, o Pai, nosso Pai, perguntar para Ele, né, o que Ele quer que você instrua naquele momento. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, porque a gente não pergunta para Deus, Deus, mas o que o Senhor quer que meu filho neste momento? Então, assim, ser intencional, se organizar, que essas 3 dicas aí são primordiais, né? Se sentir capaz, ser intencional, buscar uma rede de apoio e organização. É verdade, né? Tem muitos pais realmente que acreditam que não são capazes e alguns acham que tem a igreja, né? Não tem a igreja cuida, tem a sala, tem a escola bíblica, tem os tios, tem as tias, né? Tem esse pessoal e acaba terceirizando realmente. E, infelizmente, tem muitos que realmente não observam esse lado, né? De estar do lado, né? E aí eu volto para aquilo que o Tiago falou no início, a questão da vida pessoal da pessoa, né? A sua oração, a sua busca e tal. E tem que ter essa consciência realmente. Mas foram pontos bem interessantes colocados. E o bom é porque ficou claro que esse discipulado é para todos, né? E é interessante, porque se eu não me engano, né, Fádia? O Camp, ele começou nessa visão dos pais, né? Dos pais discipularem os filhos, né? E aí a Fádia falou assim para mim agora, que na pandemia os pais tiveram que aplicar o método de Jesus, né? O discipulado relacional com os filhos, porque haja internet e haja TV, né? Então tinha que sentar e estar ali. Então é muito enriquecedor, né? Eu tenho visto isso na minha casa com um grupo que a Fádia lidera, né? Que nós lideramos. E eu tenho visto as mudanças, né? Que dessas crianças que hoje já são adolescentes, jovens,
jovens, e eu vejo assim como são mudanças, né? Esse exemplo que o Tiago falou também, a consciência, ela se expande, ela consegue compreender mais coisas sobre a questão dos relacionamentos, né? E quais foram os benefícios que vocês viram nos filhos de vocês com essa questão do discipulado? O que é que vocês podem dizer mais sobre isso? O que foi que vocês perceberam nas mudanças dos filhos, nos relacionamentos e outras atividades que eles possam ter aí com esse tipo de relacionamento? Qual foi a influência que o discipulado teve na vida deles, está tendo? Posso só falar uma coisa? Uhum. Então, acho que uma das primeiras coisas, antes de falar os resultados, né, é que um ponto assim, eu acho que muito importante e que talvez possa mais para frente gerar um peso e uma preocupação e culpa, é achar que aquilo que fazemos vai definir a vida dos nossos filhos, né? Isso é uma grande preocupação que a gente deve ter e ter essa consciência, né? Não quer dizer que nós estamos instruindo os nossos filhos, ensinando o caminho do Senhor que eles vão escolher. Um exemplo muito claro disso é Samuel, né? Os filhos dele não andavam nas Escrituras nos seus caminhos, né? Então, acho que a primeira coisa é essa consciência de nós entendermos o Evangelho, de que nossos filhos precisam, nossas crianças precisam de salvação, eles precisam ser salvos, mas mesmo nós pregando o Evangelho, instruindo elas, não quer dizer que elas vão obedecer, não quer dizer que elas vão receber o Evangelho, né? Isso depende exclusivamente da ação soberana da graça de Deus nos corações deles, né? Das escolhas dele. Então, a gente vê missionários, pastores, né, frustrados, culpados, perguntando, meu Deus, aonde eu errei? E às vezes são pais que têm um estilo de vida piedoso, que ama ao Senhor, mas os seus filhos não serviram. Então, não quer dizer que nós vamos fazer devocionais todos os dias, ensinar a palavra, né, e que nossos filhos vão servir ao Senhor. Talvez não. Mas por isso nós contamos com a graça do Senhor. Mas um dos benefícios, e aí eu quero passar para minha esposa, ela fala, mas depois eu falo disso. Meu marido gosta de falar, gente. Eu acho que para mim um dos benefícios ele vem de encontro com quando começamos. Quanto mais cedo você começa, quanto mais cedo você entende a importância disso, mais favorável os benefícios vão estar ao seu favor, mais ou menos assim. Mais benefícios você vai ter, você vai ver isso mais rápido. A criança, quanto mais cedo você investe, o solo é mais fértil, absorve melhor. Tem hora que eu olho para a Sofia, eu falo assim, meu Deus, como é fácil ser mãe da Sofia. Ela que me ensina, em vez de eu estar ensinando ela. De tão, assim, maravilhada que eu fico. Mas, assim, é muita graça e misericórdia de Deus. Então, os benefícios assim, de você ver as crianças muitas vezes reagindo de uma maneira que você fica, meu Deus, eu não imaginava que ela ia reagir dessa maneira. Ver ela se interessando pelas coisas do Senhor, olhando para atitudes, tendo atitudes corretas, que condizem com a palavra, atitudes que glorificam o nome do Senhor, ver orando, pedindo para orar para cura, por outra pessoa. Então, tudo isso são benefícios de discipulado, sabe? Só que como o Thiago falou, a gente não tem essa garantia, né? A gente ora para que Deus salve, para que Deus haja, para que Deus... que tudo que a gente está plantando, a gente possa ver frutos disso, né? Mas quem dá o fruto, quem vai fazer acontecer é Deus, né? Então isso faz com que a gente entenda que a dependência dele é todo momento, toda hora, né? É sempre ter a consciência do que Jesus falou, né? Sem mim, nada podeis fazer. Vida de discipulado, relacional, familiar, é fruto da nossa dependência do Senhor. Em tudo que nós vamos fazer, né? Não é só numa perspectiva ministerial e etc. Mas tudo que nós vamos fazer, nós temos de depender completamente do Senhor, né? Mas um dos frutos que eu vi no Yuri foi diante do pecado, como que ele lida. Muito sensível. Ele é muito sensível, meu filho Yuri, né? E por vezes assim, chorar copiosamente. Já teve dias que nós estávamos orando, ele tremer assim com o temor de Deus e do inferno. Ele falou assim, pai, eu não quero ir para o inferno, pai, eu não quero ir para esse lugar. E aí a oportunidade, né? Botou a bola no pênalti assim, a gente marcamos logo o gol. Mas quando a gente começa a falar a respeito da palavra,
né? Todos os dias, uma das irmãs perguntou, né, como é que a gente faz as práticas nossas devocionais, além da parte da manhã, que nós colocamos lemos a Bíblia e também colocamos 2 a 3 louvores. Aí nós pedimos para que Deus fale conosco através das Escrituras e nós lemos um capítulo por dia. Agora nós terminamos o livro de João, nós estávamos lendo o livro de João e nós fomos ler agora o livro de Josué, né? E aí nós lemos um capítulo. E para ressaltar que tem vezes que a gente lê o capítulo, o Yuri entende mais do que a gente. Ele começa... Eu fico, meu Deus, esse menino entendeu mais do que eu. E aí a gente lê um capítulo da Bíblia, né, após a gente está orando e tal, e aí eles explicam, e aí, o que você achou? Né, o que Deus falou com você? E aí eles falam, eu aprendi isso, eu achei interessante isso. Ok, então agora a gente vai orar a partir daquilo que Deus falou conosco. E às vezes eles só oram repetidas, às vezes eles só oram um mantra que eles já oram no outro dia, mas às vezes saem algumas orações, né? Mas um exemplo que me veio agora na minha mente aqui foi uma vez quando Arão, Deus enviou a praga no meio do povo, né? Após eles caírem em pecado, né? E aí ele leva o incensário para o meio do povo e a praga sai. Deus para de matar as pessoas. E eu lembro até hoje, porque essa é a nossa segunda prática aqui, como é que a gente faz esse estilo devocional. Para você, pai, aí. A gente bota o Cid Moreira. Todos os dias. Eles estão agora lendo números, ouvindo números, né? E eles estão lendo números. E o Yuri estava lendo, na época, se não me engano, escutando isso. A gente põe para eles escutarem antes de dormir um capítulo com Cid Moreira. Isso. Isso virou uma coisa tão comum que eles choram quando a gente não coloca o Cid Moreira. Aí o povo fica brincando com a gente até do Cid Moreira e tal à noite. Porque as crianças, quando não escutam um capítulo, elas querem dormir escutando o Cid Moreira. Mas teve uma vez um impacto assim, como a palavra do Senhor é poderosa, o Yuri estava ouvindo essa história, que o Arão levou o incensário e a praga do Senhor saiu, e ele começou a chorar assim, ele foi até mim, e eu estava na sala, ele veio correndo, pai, que coisa linda! Arão intercedeu pelo povo de Israel diante do pecado deles, pai. Mas assim, num desespero, veio um negócio tão forte no coração dele, não sei. Meu Deus, ele intercedeu, Deus perdoou, Deus é muito bom e não sei o quê. Então a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é viva e eficaz. Agora, assim, muito mais que a gente também instruir e ter esses momentos, a gente vê que eles têm muitas atitudes através dos nossos exemplos também. Não adianta a gente ter devocional, colocar Cid Moreira, fazer tudo se a gente não for exemplo em casa e, né, testemunhar a nossa vida com eles, né? A gente pode falar, mas se a gente não for exemplo, não adianta, a criança não vai fluir, né? Eu não sei se vocês ainda estão falando, mas Não, tem aqui, Tiago, tem um negócio aqui, Tiago, colocar aqui, fala para o Yuri que vou querer comprar uma outra abóbora. Lindo testemunho. Ele plantou abóboras. Ele plantou abóboras, as abóboras cresceram, e aí ele apareceu no meu Instagram vendendo as abóboras e também dando as abóboras e tudo mais. E aí teve gente que comprou para ele dar para pessoas que precisavam e tudo mais. O Yuri gosta muito dessa questão de plantar, de terra. Benção. Aí eu vi aqui, eu disse, não, tem que falar, saber o que foi isso aí da abóbora, né? Mas é bem interessante, enriquecedor isso que vocês estão compartilhando com a gente hoje, né? Antes do camp, né, eu vinha de algumas mudanças, e o camp, o Tiago falou sobre a importância também do pastor Marco, né? Assim, o pastor Marco também, eu acredito que na maioria das pessoas que envolvem ou se envolveram com o camp, é muito marcante o pastor Marco e a irmã Cláudia, né? É incrível como eles conseguem ver na gente coisas que a gente às vezes não vê, ou então que a gente acha que não é tão valoroso, né? Eu pensando aqui no dia que a gente estava na APEC, foi a primeira conferência, e como Deus ministrou meu coração naquele dia, né? A maneira dessa missão de nos envolver, de nos fazer sentir parte,
de olhar para os filhos de uma maneira, de um cuidado, né? De discipular. A gente vê o amor que eles têm. Eu acho que isso nos alcançou e automaticamente alcança os nossos filhos, porque a Tabita é altamente, que é a minha filha, ela está até aqui também, ela foi influenciada de uma forma tão poderosa por essa questão do discipulado, que ela tem o desejo, né, teve o desejo de montar o seu PG com as crianças, influencia também na postura dela junto aqui da nossa igreja, né, aqui em Maranguape, onde ela se preocupa, ela já é professora da escola bíblica, né, ela procura envolver as crianças, então é algo que vai semeando no coração e vai crescendo. E os exemplos que vocês estavam falando dos filhos de vocês é interessante, porque nós, mais adultos, nós procuramos sempre ter uma interpretação assim, teológica, mais iluminada, e eles vão, pum! E temos testemunhos lá em casa fortes, né? De muitas coisas que aconteceram, de interpretações de meninos e meninas que você fica boquiaberto, né? Então, assim, as nossas crianças, elas têm uma sensibilidade grande, né? Elas conseguem, como a Débora falou, vale, esse menino está entendendo mais do que eu, né? E a gente se torna, às vezes, impactados e somos confrontados. Aí me vem a memória, né? Se nós não formos como uma criança dessa, né? Então, assim, a próxima pergunta, né, seria o que deve fazer parte da rotina com os filhos, né? Para que eles estejam com o coração aberto, né? Para que eles estejam com o coração aberto, inclinado para um tempo de devocional. E, assim, o que é que se pode fazer na rotina para que eles tenham esse desejo realmente, para estarem nesse momento com um devocional, já que, como o Tiago falou, são tantas coisas que acontecem à nossa volta, que chamam a atenção, né? Como é que podemos fazer para que os nossos filhos tenham esse desejo, essa inclinação realmente para esse devocional no lar? Pode falar. Acho que a primeira coisa é constância. Muita constância. Eu sei que é difícil hoje em dia, né? Porque como a gente falou, as coisas, as atividades, as distrações nos consomem muito e muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa ter constância, precisa priorizar esse momento, entender que ele é muito importante, não só para Deus, mas para nossa família, para nossos filhos. Então, ter isso como prioridade e ter muita constância. Então, assim, não consegui fazer por 4 dias porque viajei, volta e começa de novo. Porque todo mundo ficou doente, na semana seguinte volta de novo. Então, ter constância nesses momentos de discipulado, de devocional e de ensinamento às crianças, né? Então, constância é uma coisa muito importante para que eles tenham interesse. E a gente vê também agora, na idade do Yuri e da Sofia, que essa opção que a gente está dando para eles também está sendo muito legal, porque você está dando a opção da criança participar ou não daquele momento de devocional, de discipulado, entendendo a maturidade dela para isso. Tem criança que ainda não está no momento para dar essa opção, né? Mas se você não quiser, você não precisa. Então isso leva o coração dele e a mente dele a refletir se é isso que ele quer para a vida dele ou não. E a gente vê o coração deles inclinando mais ainda para esses momentos, para a palavra de Deus, escolhendo a palavra, né? Então, muitas vezes dá escolha também, dependendo da idade, né? Muitas vezes tá numa idade já que não adianta muito você obrigar. Se você obrigar, às vezes você vai fazer o contrário, criar uma aversão, né? Eu não quero porque meu pai me obrigou, né? Então, assim, essa questão de prioridade, constância, escolha, dependendo da idade, né? São 3 coisas que eu sugiro, né? Eu acho que a repetição é um dos princípios bíblicos, né? Até mesmo Deuteronômio, né? Ao deitar, ao levantar e tudo mais, criar um ambiente onde você se conversa sobre a palavra de Deus, tira dúvidas, ter essa dinâmica durante o dia a dia, né? Ser real e vulnerável também, né? Tipo assim, mamãe e papai errou,
mamãe e papai tá triste, mamãe e papai não tá bem, trazer eles pra realidade. Às vezes a gente age como super-heróis, né? Tipo, nós estamos sempre dentro, elas precisam ver a realidade, elas precisam sentir a realidade, né? Eu gosto muito de um exemplo de um missionário, né? Ele trabalhava na Amazônia e aí ele discipulava uma família lá. E aí ele estava falando sobre a importância do discipulado relacional, né? E aí os índios gostam, alguns índios gostam de beber bastante, né? E nesse beber e tal, um dos familiares deles lá que ele estava discipulando acabou se envolvendo numa briga e era um garra-garra e tudo mais, e separa, e separa. E aí na época de seca na Amazônia, fica aqueles barrancos muito altos, né? Com as escadas e tudo mais. E aí esse missionário da Jocum jogou um dos índios lá embaixo. Blum! E aí acabou a briga. Se embolou lá embaixo e tudo mais. E aí no outro dia para fazer o discipulado. Tinha um discipulado e tal, tinha um tempo. E eles moravam em uma das casas fluviais, né? E aí ele pegou o barquinho, como sempre, e foi fazer o discipulado. Foi ter um tempo de qualidade e tal. E aí, conversando sobre a palavra de Deus, ele perguntou, né? Vocês acham que ontem eu estava discipulando vocês e agora eu também estou discipulando vocês? Aí eles olharam assim, não sei se é um bem discipulado, onde tu empurrou o cara lá de baixo, né? E aí ele falou assim, olha, eu também estava discipulando vocês e eu vim aqui falar para vocês que eu fui lá, restaurei meu relacionamento com aquela pessoa, pedi perdão. Eu quero pedir perdão para vocês também. Vocês me perdoam? Me parece que às vezes os nossos discipulados intencionais com nossos filhos são quando a gente tem muitas performances morais, né? E não quando nós pecamos, né? E até quando nós pecamos, a gente deve ter uma postura de arrependimento e ensinar para eles que nós temos um Deus que nos perdoa, né? Quando nós nos arrependemos e tudo mais. Então eu acho que é gerar um ambiente onde a palavra de Deus ela é o centro da nossa vida, né? Quando nós estamos fazendo aquilo que é correto e quando que nós nos deparamos com o pecado. Esses dias a gente estava indo para um grupo pequeno, se reuniu com alguns irmãos e eu e a Débora acabamos discutindo na frente deles, né? A Débora falou assim, nossa, você é muito cabeça dura. Você é muito cabeça dura. Aí a Sofia assim, não chama meu pai de cabeça dura. Ele não é cabeça dura. Ele não é cabeça dura. Aí tudo mais, lá pro encontro e tal, voltando. Quando nós chegamos em casa, a Débora parou o carro e falou assim, Yuri e Sofia, o que a mamãe fez não foi legal e é errado. Papai não é um cabeçudo, papai é uma bênção. Então, papai, você me perdoa? Yuri e Sofia, você nos perdoe? Porque aí a gente está discipulando também. Porque o nosso evangelho é o evangelho da reconciliação, né? Então, nós estamos ensinando o evangelho. Então, acho que é isso. Realidade. É a realidade, é a vida. Né? E vida é isso. Quando nós erramos, a gente cria um estereótipo para os nossos filhos e né? um cristianismo que a gente nunca vai conseguir viver aos nossos filhos. Isso cansa e os frustra, né? Glória a Deus, rapaz. Que benção. Eles têm que ver realmente isso. E aí eles vão vendo a graça de Deus atuando, né? Na prática, né? Eu tenho uma pergunta aqui que é bem delicada, né? Que é um pouco delicada, da Fádia, Xará aqui, da Fádia. É uma das nossas líderes, nós temos acompanhado isso aqui. Boa noite e a paz do Senhor. Tenho 2 filhos, né? Um rapaz e uma mocinha. Um tem 16 anos e está com 2 anos que meu filho diz que não acredita em Deus. Tenho meu PG e levo ele toda semana. E também levo ele para a igreja. Será que estou errando? 6 anos. Ele tem 16 anos? Eu não entendi. Ele tem 16 anos e faz 2 anos que ele fala que não acredita em Deus. Uhum. E ela fica Não insistindo, acredito em Deus. leva para a igreja. Ele é bem estudioso, ele é bem inteligente. Uhum. Ele é muito estudioso, ele é inteligente, muito inteligente. Mas mesmo assim ele vai para o PG toda semana. Eu acho que cada caso é um caso. Então, quem sou eu para falar que está errado, né, ou não? Mas
E ela É tá uma idade já. perguntando se tá fazendo errado, né? Em levar ele. Aham. Então, eu acho que cada criança, cada adolescente é um caso. Então, a gente tem que pensar separadamente sobre esse caso, né? Mas, assim, eu não diria que é errado, porque não é o nosso lugar dizer o que é errado ou não, e sim do Espírito Santo de Deus, né? Eu levaria ela a orar e perguntar para Deus se essa atitude é errada ou não. Mas 16 anos já é um adolescente, né? Então, às vezes, ter essa sensibilidade se não está criando já uma aversão por obrigar ou se está levando realmente ele a se aproximar de Deus. Muitas vezes Deus vai falar assim: Fábio, eu quero só que você ore pelo seu filho, eu não quero que você obrigue ele. Ele vai ser alcançado através da sua oração e do seu testemunho. Né? Então, é uma coisa que eu iria para Deus e perguntaria, porque aí vai ter um de 16 anos que Deus vai falar: quero que você seja mais firme com esse daqui, né? Então, assim, se fosse no meu caso, eu perguntaria para Deus: Deus, que eu faço? Eu fico só na oração ou eu continuo levando? Tá sendo bênção? Ele vai se aproximar se eu continuar levando? Não, continue levando. Deus trazer nessa resposta no seu espírito, no seu coração. Continue levando, que é assim que eu vou alcançá-lo. Não, não continue levando, só ore por ele, que é assim que eu vou alcançá-lo. Então, eu perguntaria para Deus se continua ou não. Que às vezes na continuação, às vezes a gente está mais afastando do que aproximando, né? Qual que é o nome da irmã? Fádia. Fádia. Irmã Fádia, eu acho que uma das questões que a irmã poderia refletir e pensar é que o que move a irmã não deve ser o medo. As escrituras vão dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, né? De ousadia, né? De amor e de coração. Então, irmã Fádia, tudo que nós fazemos, a resposta que damos a Deus não é porque nós temos medo dele. É porque ele nos ama e por isso nós o amamos. O fundamento da nossa resposta moral de irmos ao Senhor é o amor. Então, não tente talvez levar o seu filho para a igreja, não tente pregar o evangelho com ele com medo de que ele vá para o inferno e se desvie do Senhor. E não tente controlá-lo. Porque nem o nosso Deus nos controlou. Medo não é o fundamento para nós estabelecermos a nossa relação com ninguém. O amor, o perfeito amor lança fora o medo. E a minha oração é que o Senhor aperfeiçoe num pleno amor dele e traga paz ao seu coração para que você entenda que ele não só ama você, mas ama também o seu filho. Mais do que você. Mais do que você. Ele tem interesse no seu filho mais do que você. Então essa é a primeira coisa. O medo não deve ser o fundamento de nós, porque o medo vai nos levar a sermos críticos, o medo vai nos levar a ser duro, o medo vai nos levar a tentar controlar as pessoas. E Deus não nos chamou para controlar as pessoas. Deus nos chamou para servir as pessoas. E quando você tem disposição de amor, você quer servir. Quando você age pelo medo, você tenta controlar. Quando você age a partir de um fundamento de amor, você quer servir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que antes de mudar o comportamento, tente se conectá-lo com o coração dele. O coração dele é importante. Vê se essa revolta em relação a Deus não está relacionado a alguma relação sua familiar, com o coração dele, com amargura, com tristezas que ele teve dentro desse contexto religioso. Às vezes, vê a raiz desse sentido. Então só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode trazer luz sobre essa situação. Né? Salmo 139 diz: sonda-me, Deus, porque me conheces. Né? Então nós precisamos para que o Senhor traga luz à situação. O que levou ele a ter esse Deus, a querer? Claro, nós entendemos que de alguma forma é o pecado em si que tenta obscurecer o entendimento de Deus. Mas muitas das vezes o ambiente religioso ele destrava uma aversão a Deus. Por causa do nosso moralismo, nós criamos padrões que nós não vivemos, os nossos filhos não vão viver e ninguém vive. E o Senhor não requer de nós. Então, como diz o outro é preto e branco, para mim é cinza. Isso. Então, outra coisa, amor, tente se conectar com o coração dele e se relaciona a partir de uma perspectiva de liberdade. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, ele não o controla, porque o amor não controla, ele age na liberdade. Perceba que Deus poderia não colocar lá a
árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele colocou para que a gente pudesse ter essa liberdade de escolha, né? Então Deus poderia falar assim, não, às vezes a gente tenta criar um ciclo, não, meu filho não vai se relacionar com tal pessoa e tudo mais, e a gente cria um ambiente onde a gente tenta proteger ao máximo os nossos filhos. Mas o Senhor nos colocou nossos pais, né, no meio de um ambiente de vulnerabilidade, que foi tá lá a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Porque o amor, ele permite liberdade, né? Mas como a Débora disse, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, até educar os nossos filhos. Então, dependa do Espírito Santo. Foi forte, tremendo. Foi tremendo, viu? E tá dizendo aqui que o nenenzinho apareceu. Olha aí, que lindo. Olha que lindo. Sua mãe, Tiago. Tem a saúde do pai, tem a saúde do pai. Olha, mas voltando aqui, foi muito forte, sabe, Tiago, essa sua colocação aí sobre não ser levado pelo medo, né? Eu acho que não ensinar, não levar pelo medo, isso foi forte, cara, foi muito forte. Que a Débora falou também dessa questão de buscar a raiz em Deus, né? Porque quando o medo vem, num caso desse, eu acho que a pessoa pensa mil coisas que pode acontecer, então, não, eu tenho que levar, eu tenho que puxar. O medo faz gerar imagens, sentimentos dentro da pessoa que ela vai pensar mil coisas que não estão relacionadas à fé, mas ao medo. E a Débora falou uma coisa certa, buscar a raiz em Deus realmente, né? Porque só Ele pode mostrar realmente, porque como você disse, é Ele que sonda, né? Ele sabe todas as coisas. Então, é bem interessante. E sobre a questão do amor que você falou, né? Ser movido pelo amor, fazer as coisas pelo amor, foi algo muito forte, né? Foi muito forte. Infelizmente, a gente vai ter que acabar por aqui. Tiago, foi um prazer. Eu tive pouco contato com você, cara, mas dá para notar que você é um cara, assim, 220, né? Ligado no 220 direto, né? Já a Débora eu vi mais, assim, distante, mais, né, calma, aquela professora, né, de inglês. Mas vocês são... Eu sei, Débora, eu sei. Ela faz assim, a Débora fica atrás, não. Eu disse, eu sei, tem que ser 220 os dois juntos é 440 watts. Eu admiro a coragem de vocês, né, de terem saído daqui para dizer sim a um chamado de Deus. A minha oração é para que vocês sejam inspiração para a juventude, né, de confiança que vocês têm em Deus possa servir de testemunho para muitas pessoas que às vezes, mas se nós formos, como será, né? Senhor, nós temos crianças, né? Porque tem gente que dá desculpa porque tem filhos, né? E só vocês sabem as batalhas que passam, né? Só vocês sabem as orações que vocês fazem, mas pode ter certeza que para nós vocês são preciosos demais. Assim, Amém. a maneira, né? O Yuri, eu ainda vi o Yuri, né? Aqui a gente chegou ele naquela bicicletinha dele, lá naquela casa ali na Calcaia. E a gente vê realmente, né? Então, a minha oração é para que a mão do Senhor permaneça sobre vocês, conduzindo vocês aos locais certos, tomando as decisões corretas, direcionadas por aquele que chamou vocês para essa boa obra. Muito Amém. Obrigado pelo sim de vocês. E a live vai ficar salva, pessoal. E aqui eu quero dizer assim, eles vão dar a última palavra aí, mas eu quero dizer que você que ainda não entrou no nosso site, você pode entrar, o campbrasil.com, você pode participar, lá vai ter cursos, você vai aprender como discipular, você pode fazer treinamento online, presencial. Se você também quiser ajudar, né, dando uma contribuição, lá você vai encontrar as maneiras que você pode contribuir. Lá também no site você vai encontrar onde nós estamos e você vai conhecer mais. Então, divulgue
divulgue amplamente essa missão, divulgue para pessoas que não são cristãs, divulgue, faça chegar onde se precisa. Lá você vai ter material didático, lúdico, e vai conhecer pessoas maravilhosas, como esse casal maravilhoso, que eu não estou vendo, mas eu sei quem são, graças a Deus. A Fádia trouxe o dela para eu ver, né? Então, assim, muito obrigado e pode dizer as considerações finais aí. Obrigada pela oportunidade. Que o Senhor abençoe aí também. Vocês são um casal abençoado, que também nos viram. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Foi um tempo muito bom. Isso. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito da nossa vida, de falar um pouquinho também das nossas vulnerabilidades. Então, poder participar e colaborar de alguma forma aí. Viu? Deus abençoe. Dá tchau, Israel. Vai ficar salvo, você pode ver, rever, e não esqueça, você pode ajudar orando, você pode ajudar participando, e você pode ajudar sendo treinado e indo fazer discípulos. Eu deixo meu abraço e minha gratidão a todos. Boa noite. É um beijo, mas não é o beijo do gordo, né? É o beijo de Silemar. Tchau, pessoal. Boa noite. Deus abençoe cada um. Um beijo para as crianças. Valeu. Tchau, Deus abençoe. Tchau.